Olá, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada para você, tranquilo? Para quem não me conhece, sou Cassel Leite, perito contábil e NER nas horas vagas. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E pessoal, hoje eu queria comentar aqui com vocês essa matéria, porque os vilões atuais da Disney não são maus, né? E vocês já perceberam que nos filmes, ultimamente, aí, nos últimos 10, 15 anos, né? Você tem vilões, filmes de vilões da Disney, e de modo geral de outras produtoras também, em que o vilão, ele não é um vilão em si, ele não é mal em si. Ele não mente, ele é incompreendido, ele é injustiçado, ele tem uma trajetória que justifique ele ser daquele jeito. Muitas vezes, ao decorrer do filme, da série, né, acaba também ocorrendo muito a sua redenção, né? Exemplo mais recente que pode citar a Malévola, né, que é uma releitura de A Bela Adormecida, que a Malévola é literalmente uma injustiçada, né? Injustiçada que ficou com raiva, né? Uma injustiçada. Você tem os novos filmes, os últimos filmes mais recentes da Star Wars, né? Pela Disney, em que você vê que o vilãozão lá, ele de longe, ele é como se fosse o Darth Vader ou o Palpatine. Ele tem ali algo que justifique ele ali. Frozen, pode citar Frozen, por aí vai. Por outro lado, se a gente for citar os clássicos mais antigos, né? Rei Leão, Tarzan, A Pequena Sereia, talvez, né? O antigão, né? Ou A Pequena Sereia, o Aladdin. Você vê que todos esses desenhos como ele tem um vilão que ele é o vilão. Ele é ganancioso, ele é invejoso, ele quer ser o governante, ele quer dominar o mundo para si. E pronto. Pessoal, vamos estudar isso aqui para a gente entender esse movimento, podemos citar, assim citar, né? Um recado bem rápido, não pule o vídeo. Esqueça de curtir, comentar, compartilhar. No final do vídeo aí, comente alguma coisa, isso ajuda muito. O algoritmo, o YouTube não tem recomendado nossos vídeos. Se você quiser ajudar esse canal, qualquer valor e Pix, o QR Code é esse que aparece na sua tela. Se não quiser, não puder, não tem problema. Se você curtir, de repente compartilhar nas suas redes sociais, comentar alguma coisa aí, já é de uma ótima ajuda. Me siga nas redes sociais, Instagram Cassel Leite, Facebook Cassel Leite, TikTok Cassel Leite. E vamos embora, pessoal, entender um pouquinho, né, dessa bagaça, desse movimento, digamos assim, né? Porque os vilões atuais da Disney não são maus. A Disney passa por um problema, vilões. Há quem diga principalmente os mais velhos, né, eu, né, por exemplo, e os vilões de hoje não são iguais aos que assistiram quando eles eram crianças. E isso é fato. Hoje, os vilões atuais não são maus, não têm a essência malvada que outros vilões tinham. Nenhum vilão hoje é mau. Puramente sempre tendo algum motivo pelo qual ele se tornou uma pessoa ruim. Mas hoje esses vilões não são mais considerados anti-heróis. É um personagem cinzas que não são bons nem ruins, mas isso está se tornando algo repetitivo e chato. Ou seja, você tem aquele vilão que não é vilão, ele não é ruim. Ele é mais considerado um anti-herói ou um personagem que injustiçado, né? O primeiro motivo, o primeiro que ele cita aqui, né? A gente pode ver, é a Malévola, né? O mundo é um ciclo, né? Podemos dizer que até 2014, vilões, principalmente da Disney, sempre foram maus. Suas ações e atitudes nunca puderam ser justificadas, pois, na raiz das suas malvadezas, né? Sempre foram simples, seja ele dominar o mundo, fazer travessuras ou casar-se com o protagonista que não o queria, né? Foi então que naquele ano saiu Malévola, que deu uma luz na vilã da Bela Adormecida. Ou seja, Malévola, podemos dizer que foi o que iniciou esse movimento, né? O personagem foi interpretada por Angelina Jolie. Malévola ganhou um novo significado. Agora, a feiticeira, bruxa e fada não era apenas a vilã da história, mas a vítima do pai da princesa Aurora. Na época, o longa foi bem sucedido e trouxe uma nova interpretação para alguns vilões clássicos da Disney, principalmente aqueles que precederam o longa, mas também criou um modelo que outros filmes da empresa seguiram, que parece que Hollywood também. Um outro filme que a gente pode citar também, depois de 2014, que surgiu, o filme é muito bom, claro, né? Mas você vê justamente essa questão também da personagem que ela é mal, né? Por ter sido injustiçada, que é Cruella, né? O filme da Cruella deu uma nova releitura à vilã clássica, né? Dos 101 Dálmatas. E eu gostei muito, muito bom, né? Embora a gente percebe que isso está se tornando repetitivo. Não é problema você fazer uma nova releitura, né? O problema é que quando aquilo se torna repetitivo.
Depois de Malévola, o vilão da Disney não foram mais os mesmos, né? Frozen, por exemplo, é um bom exemplo. Trouxe uma narrativa diferente que o vilão deveria ser. Elsa passou a ser Hans, um homem manipulador que apenas queria casar-se com Anna, né? Então, ou seja, o principal vilão, ao invés de ser Elsa, passou a ser uma outra pessoa, né? Por seu dinheiro. Zootopia, Zootopia foi bem interessante. Teve uma ovelha que queria deixar a cidade apenas para os não carnívoros, né? Ou seja, mudou um pouquinho, né, aquela coisa do lobo mau ou da raposa para que uma ovelha fosse a vilã. Os Incríveis 2 apresentou uma vilã carismática, mas que na sua justificativa por ser má não era muito instigante, né? Os Incríveis 2, eu não estou lembrando agora qual era a vilã, mas eu lembro que no próprio Os Incríveis, o primeiro, o vilão ele já era um incompreendido, era um fã incompreendido do protagonista, né? E também, né, o próprio filme do Star Wars, né, os mais recentes da Disney, né? Agora não existe mais o lado bom e o lado mau. Talvez isso seja algo que reflita a sociedade. Os personagens de hoje são escritos para serem representações de uma sociedade que está sempre em mudança e que sempre há necessidade de olhar todos os fatores envolvidos antes de julgar alguém, o que é legal. Mas se os personagens, na verdade, ficam chatos, talvez até um pouco rasos. Eu acho que essa é a principal palavra, rasos, né? Você vê um personagem que não tem mais profundidade, não consegue mais se identificar com nenhum deles. Filmes atuais da Disney não tem um vilão definido, mas sim algum elemento da narrativa, seja ela a própria cidade, que o personagem vive alguma insegurança, problema psicológico, etc, né? Um outro que ele fala que esse personagem aqui, que é o Kylo Ren, por exemplo, é um personagem que tinha todo o potencial nos novos filmes de Star Wars, que é o que substituiria, né, o Darth Vader. Podemos botar a culpa da Disney que bagunçou os roteiros? Com toda certeza. Para mim, sim. Em seu normal, pouco anda seus pais e seu tio. Enquanto a partida Darth Vader e Palpatine somente queria dominar a galáxia. Pronto, resumiu. Ao estabelecer a ordem. Ponto. Aquilo fica todos os três filmes pendendo para os dois lados da força, matando seu pai, querendo matar sua mãe, também por uma falta de comunicação entre os pais e filhos. No final, aquilo não é mal, ele só está machucado. Isso nesse filme da Disney chegou a ser um pouco irritante. E aqui a gente pode citar Loki também, né? Então temos Loki, o deus da trapaça. Loki é um personagem caricato. Ele é carismático, apaixonante, no final ele é ruim porque tem problemas com o pai, Odin. Pelo menos assim que o MCU o faz. Nos quadrinhos e na mitologia nórdica, Loki é ruim porque ele gosta, ele sente paz nisso, e não há motivo para que ele seja mal, e nem diferente de ser mal, na minha opinião, né? Embora eu confesso que eu gosto do Loki como retratado na Marvel, mas eu prefiro mil vezes no quadrinho. Por quê? Porque ele sente prazer nisso, né? E o outro exemplo que ele clássico que ele cita aqui é um Encanto, né? Eu particularmente gosto muito desse desenho aqui, questão de pegar assim um cenário mexicano, né? Digamos assim, uma criança mexicana. Você vê que esse filme Encanto aqui é um filme que não tem vilão, não tem um vilão. O grande problema da Disney vem sendo tentar contar a história dentro de uma narrativa que não se encaixa. O Mundo Estranho, por exemplo, eu não assisti esse filme e nem pretendo assistir. Tem um conflito familiar, mas ao mesmo tempo está inserido em uma missão para salvar o meio ambiente. No final, esses dois conflitos se tornam confusos. Não seria melhor fazer um filme apenas de conflitos familiares e outros apenas sobre o meio ambiente? Então, ou seja, eles tentam inserir várias narrativas no filme só, né? Como, por exemplo, aqui, outro apenas sobre o meio ambiente, com o vilão megalomaníaco que quer desmatar tudo, tal qual o filme tal qual o filme do Lorax. E para quem não assistiu, recomendo com louvor Lorax. Porque no final, essa dor nativa entre conflito e seu ato final parece ser resolver muito rápido de um jeito muito simples. Além disso, não é um vilão concreto. O vilão é o problema familiar. Nesse filme Mundo Estranho, eu não assisti, a pessoa criticou muito, que é um filme que não faz sentido. E eles tentam inserir uma representatividade, o personagem que é gay, o cachorro que é deficiente, aí tem que salvar o meio ambiente, e tem um conflito familiar. Eu achei que diabo é esse? Tu não consegue mais nem entender uma coisa nem outra. E pessoal, qual a opinião de você? Você acha que a Disney e Hollywood, de modo geral,
tá carente de vilões que sejam vilões, vilões que são vilões por serem maus. Deixa aí, pessoal, nos comentários aí o que vocês acham, o que vocês acham dessa matéria. E muito obrigado a você que assistiu até o final. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.